Seja para o emagrecimento ou para ganho de massa magra, entender o básico sobre nutrição faz total diferença no seu resultado. Meu nome é Fernando Azevedo, eu sou especialista em nutrição clínica e esportiva e hoje a gente vai falar sobre nutrição e emagrecimento saudável. Para a gente entender melhor o que é a nutrição, a gente tem que começar pelo básico, entendendo os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos. O carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso corpo. É ele que dá energia para a gente praticar uma atividade física, estudar, trabalhar, ter funções vitais funcionantes como a própria função cerebral. Então, o carboidrato é a nossa principal fonte energética. Sem ele, a gente tem menor capacidade cognitiva, a gente tem preguiça, tem cansaço, tem fadiga. Eles podem ser classificados de uma maneira muito simples, como carboidratos complexos e carboidratos simples. De uma forma resumida, carboidratos simples são carboidratos mais refinados, que não contêm fibras. Então, farinha branca, arroz branco, pães, bolachas, são tudo que não tem fibra e são processados. Já os carboidratos complexos são alimentos que são ricos em fibras, como tubérculos, alimentos integrais, cereais integrais, farináceos integrais, tudo que contém fibras são carboidratos complexos e tem uma digestibilidade um pouco mais lenta, maior plenitude gástrica quando você consome e assim maior saciedade. As proteínas também são essenciais para a construção e reparo de tecido, além de produção de enzimas, de hormônio e também participam do nosso sistema imunológico. A gente pode classificá-los como proteína de origem animal, então ovo, frango, peixe, carne, leite, derivados, entre outras fontes de proteínas que são consumidas em outros lugares. O nosso cotidiano é muito ovo, frango, peixe, carne bovina, carne suína. Em outras culturas pode ser que tenham consumos diferentes também, mas tudo que são de origem animal. E proteínas de origem vegetal, a gente tem como as leguminosas, que são feijão, amendoim, grão de bico, lentilha, entre outras leguminosas. Temos também as oleaginosas, que também são fontes de proteína, então você tem castanha, castanha de caju, avelã, amêndoas, entre outros tipos de nuts. E algumas fontes de verduras que também podem conter um bom percentual de proteína. Porém, proteína de origem vegetal tem um menor valor biológico quando comparado com uma proteína de origem animal, ou seja, a aceitação no organismo ela é reduzida. E a gordura também é uma fonte de energia e muito concentrada, quando comparado com o carboidrato, que também é uma fonte de energia. A cada 1 grama de carboidrato contém em torno de 4 calorias, e a cada 1 grama de gordura contém em torno de 9 calorias. Mas ela tem uma função importantíssima no nosso organismo, como o sistema imunológico, tem a absorção de vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. Também age no nosso corpo como uma forma de transportadora de hormônio, ou produtora de hormônio. E os micronutrientes, de forma bem resumida, porque são muitos, são vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Então você tem as vitaminas lipossolúveis, A, D e K, e vitaminas do complexo B, vitamina C, zinco, ferro, magnésio, entre outras fontes de micronutrientes importantes para o funcionamento do nosso metabolismo. E como descobrir qual é a proporção energética que seu corpo precisa? Eu vou dar aqui, da forma mais básica, um cálculo de bolso que é muito utilizado por mim dentro da prática clínica e funciona para qualquer tipo de público. A gente tem uma regra no cálculo do bolso que para emagrecimento a gente pode calcular entre 2,5 vezes o peso corporal até 1,0 vezes o peso corporal. Dica de ouro, sempre comece com mais. Se você busca emagrecimento, nunca corte a sua comida tudo de uma vez. Se sua ideia é ganhos, você pode trabalhar entre 3,0 por quilo de peso a 6,0 por quilo de peso. Vai dar a proporção de energia proveniente de carboidrato que você também precisa consumir. Proteínas. A gente pode calcular entre 1,0 a 2,0. Normalmente, já calculo numa média de 1,5 vezes o peso corporal da pessoa e ao longo do processo de emagrecimento ou de ganho de massa magra, a gente vai agregando até 2,0, mas eu sempre começo com menos e vou adicionando mais ao longo do tempo. E a ingestão de gordura, a gente pode trabalhar o peso corporal vezes 0,8 a 1,0 por quilo de peso. Para uma pessoa que vai iniciar uma dieta, eu sempre começo com 1,0 por quilo de peso e ao longo dos meses, querendo lapidar mais, ter resultados de cortes musculares mais profundos, a gente vai para 0,8 gramas por quilo de peso. Para vocês entenderem melhor a regra de bolso, eu vou fazer o cálculo comigo mesmo. Então, se liga nos resultados. Peso hoje 90 quilos e vou fazer o cálculo pensando em emagrecimento, certo? Então, hoje, 90 quilos, colocar uma média de 2,0 por quilo de peso, então dá 180 gramas de carboidrato. Vou fazer meu cálculo de ingestão proteica começando por 1,5 gramas por quilo de peso. E o resultado de 90 vezes 1,5 dá em torno de 135 gramas de proteína por dia. E a gordura, vou fazer 1,0 por quilo de peso, então dá 90 gramas de gordura por dia. Como fazer o fracionamento dos macronutrientes?
Então vamos começar com o carboidrato. A gente vai fracionar essas 180 gramas de carboidrato que eu consumiria, de acordo com os cálculos, em 6 refeições, contendo em torno de 30 gramas de carboidrato por refeição. Então, para você ter uma ideia, a cada, por exemplo, 2 fatias de pão contém em torno de 30 gramas de carboidrato. Uma proporção justa, vai te gerar plenitude gástrica. A cada 120 gramas, 130 gramas de arroz, pode conter em torno de 30 gramas de carboidrato. Então, essa seria a forma adequada de fazer o fracionamento. Particularmente, dentro da minha prática clínica, eu gosto de pegar o valor cheio e dividir em proporções iguais. Então, eu peguei 180 e dividi em 6 refeições. Cada uma ficará com 30 gramas de carboidrato e sustentará muito bem durante o dia todo. Proteínas. Eu deixei uma proporção de 1,5 gramas de proteína vezes 90, que é o meu peso corporal, que deu em torno de 135. E fiz também o fracionamento em 6 refeições. Todas ficaram em torno de 22,5 gramas de proteína por refeição. Gosto de fazer dessa forma porque assim eu associo o carboidrato mais a fonte proteica e isso me gera plenitude gástrica e consigo manter o dia inteiro saciado sem ficar pensando em comer qualquer coisa. E a gordura que tinha dado resultado de 90 gramas por dia, eu fiz o fracionamento também em 6 refeições, que dá uma média de 15 gramas de gordura por refeição. E uma dica de ouro, a gordura, se você respeitar as proporções ideais para o seu corpo, você tem um resultado surpreendente. O que grande parte das pessoas erra é no aumento da ingestão de gordura durante o dia, consumindo coisas que às vezes nem percebe porque o valor energético da gordura é muito mais alto. Então, se você tem costume às vezes de usar manteiga, maionese, consumir óleo em uma proporção mais alta, azeite em proporções grandes, a gente tem um grande problema, porque o acúmulo de energia com a gordura é muito maior e muito mais fácil de você acabar errando e engordando. E ficar patinando com o resultado que você sempre almejou, às vezes que é definição, melhor qualidade muscular. Então, como descobrir as proporções de alimento que você pode colocar na sua dieta usando esses cálculos? Então vamos lá, a gente tem hoje a tabela de composição química do alimento, que se chama TACO, e lá você tem as proporções energéticas de cada alimento. Então, assim como eu falei para vocês, a cada 2 fatias de pão, em torno de 50 gramas, corresponde a 30 gramas de carboidrato, você vai encontrar esse tipo de informação lá na TACO. E para você ter uma organização, o que você vai precisar fazer? Escrever num papel ou no computador, café da manhã, colação, almoço, café da tarde, jantar e ceia. Então faz essas 6 refeições, coloca os horários que fica mais conveniente para você. Se você achar que menos refeições ao dia é mais fácil, tudo bem, você pode fazer também, é só mudar as proporções da divisão. Então se você dividiu lá 180 por 6, mas você acha melhor fazer 4 refeições por dia, então você vai lá, faça 180 dividido por 4. E vai escrever no papel a mesma coisa, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Aí você vai conseguir fazer uma organização legal das suas ingestas. Aí tá, fez a escrita, café da manhã, colação, almoço, café da tarde, jantar e ceia. Você vai colocar os alimentos que você acha mais interessante. Então, se você tem preferência, por exemplo, café da manhã, 2 fatias de pão, corresponde a 30 gramas de carboidrato, então você vai deixar 2 fatias de pão lá. Colação, que é em torno de 150 gramas de frutas. Almoço, 30 gramas de carboidrato, vai corresponder a 120 gramas de arroz. Café da tarde, que é repetir o lanche igual da manhã, com 2 fatias de pão para dar mais 30. Jantar, repetir a mesma coisa do almoço. E ceia, se quiser fazer a mesma coisa que você fez na colação, poderia ser também. Achou o carboidrato, dividiu ele, fracionou ele durante o dia inteiro? Agora a gente vai achar as ingestões proteicas. Então pega lá, sua necessidade é de 22 gramas de proteína por refeição. Então você vai procurar na tabela de composição química dos alimentos quantos ovos corresponde a 22 gramas de proteína. Seria em torno de 1 a 2 ovos inteiros, mais 3, 4 claras de ovos. Aí você vai escrever já no seu café da manhã essa alternativa. Ou se não, 100 gramas de frango desfiado. Às vezes utilizar uma suplementação proteica, por exemplo, 30 gramas de whey protein concentrado vai corresponder em média 21, 22 gramas de proteína. Isso você vai fazer em todas as alternativas também, desde o café da manhã até o jantar. E o fracionamento da gordura? No meu caso, na minha conta, deu que eu posso consumir em torno de 15 gramas de gordura por refeição. Aí que a gente tem que ficar esperto. Por quê? Vamos supor, essa pessoa dá preferência para ovos no café da manhã. A cada um ovo inteiro corresponde em torno de 5,5 gramas de gordura. 2 ovos já foram para 11 gramas de gordura. E se você adicionar mais ainda alguma coisa, às vezes você pode ultrapassar. Se você adicionar um ovo, por exemplo, você já ultrapassou para 16,5 gramas de gordura. Então, a ideia, se for trazer para 15 gramas de gordura, é fazer certinho, porque daí o resultado é muito mais satisfatório. Se você busca estética na nutrição, tem que seguir à risca, não tem outro jeito. E esse fracionamento, você pode fazer ele ao longo do dia, assim como você fez com o carboidrato e a proteína também.
Então, café da manhã já tinha gordura nos ovos, não precisa colocar outra. Colação, usou um abacate. Almoço, vai ter a gordura da preparação da carne, vai ter o azeite da comida. Então é muito fácil de você até ultrapassar a proporção ideal que é sugerido pelo cálculo. Mas assim, você vai se adaptando e vai colocando as proporções de gordura que é o ideal ao longo do dia todo e você vai ver que o resultado é muito bom mesmo. Feito isso, sua dieta está pronta. É só você dar o start, é só você começar a fazer. Mas você precisa se organizar, você precisa pensar nas suas preparações, você precisa entender que é uma mudança de estilo de vida, você precisa parar, às vezes, de consumir excessivamente coisas que são de baixa qualidade nutricional e dar preferência para alimentos de verdade. Evitar de comprar biscoitos, bolachas, doces, enfim, porque é isso que estraga a dieta da pessoa. Consumir excessivamente esse tipo de alimento de baixa qualidade, alimentos processados, ultraprocessados. O ideal é sempre buscar, dentro das alternativas dos macronutrientes, alimentos que sejam integrais, in natura, que sejam saudáveis, que contenham fibras. E isso não é se alimentar de uma maneira ruim, isso é se alimentar de uma maneira com qualidade. Às vezes você acha hoje que o consumo desse tipo de alimento não é gostoso, mas é porque o seu paladar é tão habituado a consumir alimentos que são açucarados que quando consome um alimento que é rico em fibra, você sente uma estranheza. Mas isso é uma questão de adaptação. E para complementar, junto com a nutrição, você precisa também de duas coisas muito importantes. Atividade física e uma boa qualidade de sono para que você possa ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento muscular e do seu sistema imunológico. Se você gostou desse vídeo e achou que as informações são importantes para você, não deixe de se inscrever no canal e mandar para um amigo que está precisando dessas informações para que ele possa também seguir o caminho mais adequado para a saúde dele.